Ponto. Um ponto final. Será que eu ouvi falar em pontos? Sim. Eu também ouvi falar em pontos. Sim. Pois, Carolina, é que faz sentido. O ponto é o início de tudo. Bem, eu acho que isto é mesmo importante. Luís, queres pôr aquele vídeo que nós preparámos para mostrar Eu aos... vou-me sentar para ouvir tudo com atenção. Espera. O ponto é o elemento mais simples de uma composição. O ponto geométrico é invisível e resulta da interseção de duas linhas. Na linguagem visual, o ponto resulta do contacto de um material riscador, por exemplo, o lápis, com o suporte, por exemplo, o papel. O ponto pode variar quanto ao seu tamanho e à sua organização, ao acaso, agrupados, ordenados, dispersos, concentrados ou saturados. Quando o ponto se desloca, forma uma linha. A linha pode ser curta ou longa, grossa ou fina, reta, quebrada, curva ou ondulada. E se as misturares, podes obter uma linha mista. Quando dois pontos de uma linha se encontram, formam uma linha fechada e podemos obter diferentes formas que podem ser geométricas, como retângulos, quadrados, triângulos, entre outros. Mas quando as formas são mais livres, transformam-se em formas orgânicas, como uma nuvem ou uma montanha. O aspecto exterior das formas é chamado de textura. Vamos ver o vídeo da escola virtual para perceberes melhor. A textura é a qualidade da superfície que descobrimos com o olhar e com o tato. É a pele dos objetos. A textura permite-nos sentir com o olhar, entender se a superfície é lisa, macia e regular, ou rugosa, áspera e irregular. As texturas podem ser naturais ou artificiais. Texturas naturais são as criadas pela natureza. Já as texturas artificiais são as criadas pelo ser humano. Na arte, a textura é um dos elementos visuais utilizados para provocar sensações e transmitir sentimentos. Vários artistas famosos recorreram à textura, como, por exemplo, Jackson Pollock, que criou enormes quadros com texturas criadas por linhas, pontos e manchas de tinta. Georges Seurat utilizou pequenas manchas e pontos para representar paisagens. Ron Mueck reproduz a textura da pele humana em esculturas enormes extremamente reais. E Gustav Klimt, que utilizou formas e cores para criar texturas diferentes. As texturas podem ser criadas através de vários elementos da linguagem visual. Uma das técnicas mais utilizadas para criar texturas é o frottage ou fricção, desenvolvida pelo pintor alemão Max Ernst em 1925. Nesta técnica, fricciona-se o papel com um lápis. As características da superfície rugosa passam assim para o papel. Outra técnica utilizada é a impressão, onde se coloca tinta sobre elementos texturados para serem reproduzidos no suporte desejado. Através do desenho, também consegues criar texturas, usando pontos, linhas e manchas. Estes elementos podem ser utilizados para expressar emoções e sentimentos. Assim como tu, podes falar de diversas formas, consoante os teus sentimentos. Mais zangado, mais triste, mais alto, mais baixo. Assim as linhas também falam. Através da repetição destes elementos numa certa ordem, damos origem a um padrão. Estás a ver?
ao longo das nossas aulas de artes visuais, vamos ter um momento, sabias que, onde vamos contar algumas curiosidades. Sabias que alguns artistas inspiraram-se nas suas obras através da linha, do ponto e das texturas, quer sejam elas orgânicas ou geométricas? Sabias também que houve outros artistas que criaram obras de arte inspirados na música? Carolina, queres passar um vídeo destes artistas? Vamos lá. Amadeu de Souza Cardoso, Giacomo Balla, Kazimir Malevich, Vassily Kandinsky, Juan Miró, Maria Helena Vieira da Silva, Nadir Afonso e Rui Chaves. Como viste, o movimento é muito, muito importante na arte. Agora vamos ver o que é que tu és capaz. Temos aqui um pequeno desafio para te propor. Vamos agora criar uma composição inspirada nestes artistas, mas vamos nos centrar numa música, vamos nos inspirar numa música para criar aqui uma composição através da linha, do ponto e de algumas texturas. Mas para fazeres este trabalho vais necessitar de alguns materiais. Vamos ver. Então, em primeiro lugar, vais precisar de papel. Pode ser qualquer papel que tenhas em casa, de preferência liso. Canetas de feltro de ponta fina. Caneta esferográfica. Lápis de cor, se tiveres. E, por exemplo, também canetas de feltro coloridas ou pretas. Também é bastante importante e já vamos ver mais à frente. Bem, agora, para começarmos o nosso exercício, eu vou aqui pedir ajuda ao professor Luís para começarmos. Muito bem. Primeiro de tudo, deverás escolher ou optar por uma música a teu gosto. Eu e a professora Carolina decidimos, escolhemos neste caso, as 4 estações de Vivaldi. Então vamos começar. Escolhe a música, já neste caso já escolhemos, ouve com atenção e vamos tentar desenhar através do ritmo da música. Exatamente. Então vamos começar. Nunca te esqueças que deve começar tudo num ponto. Bem, penso que isto aqui já está assim bastante complexo e com muitas formas para preenchermos, não é, Luís? Exatamente. Agora que tens as formas desenhadas, vais criar texturas em cada uma delas. Vais usar os materiais que tens à tua disposição e vais criar diversas texturas através de pontos, linhas, cruzadas, saturados, dispersos, nos exemplos que nós vamos te dar. Bem, esta forma é enorme. Eu acho que vou precisar da tua ajuda. Podemos começar? Podemos começar. Então vamos lá. Podemos utilizar linhas retas, como eu acabei de utilizar, ou linhas quebradas, como o professor Luís está a fazer. Podemos preencher simplesmente as formas. Eu vou fazer isto mesmo muito rápido, porque temos que preencher isto tudo neste período de tempo tão pequeno. Eu esqueci-me de dizer que se por acaso não tiveres todos estes materiais em casa, não há nenhum problema, porque tu podes fazer um bom trabalho, podes fazer um trabalho excepcional utilizando apenas, por exemplo, uma caneta esferográfica, azul ou preta, ou até mesmo um lápis de grafite. Portanto, não te preocupes se não tiveres os materiais todos. Eu neste momento estou a criar pontos alinhados. Anteriormente fiz aqui linhas curvas. Eu estou a optar por preencher a mesma forma
com as mesmas linhas. Não precisas ter cuidado que o traço fique direito. Quanto mais irregular ele tiver, mais expressivo se torna, exatamente. Podes fazer linhas em formato de espirais. Se quiseres fazer pontos saturados ou saturação de pontos, usa as áreas mais pequenas para não perderes muito tempo. E para não custar tanto. Exatamente. Podes também misturar cores, não precisas estar a utilizar sempre a mesma cor. E materiais, igualmente. Esta forma é gigante. Uma composição mesmo muito grande e iríamos demorar bastante tempo. Claro que tu na tua casa não precisas de fazer uma coisa tão grande. Podes utilizar uma folha A5 ou mesmo uma folha A4. Quanto mais diversificadas forem as linhas e os pontos, mais interessante se tornará a textura final deste trabalho. Também não precisas de preencher todas as formas. Podes deixar algumas em branco. Bem, como nós não vamos conseguir preencher toda esta composição de uma vez, agora neste pouco espaço que temos, de tempo, claro, vamos mostrar-te já alguns exemplos que nós trouxemos de casa. Por exemplo, temos aqui uma composição simples, em que foram utilizadas apenas as canetas de feltro e foram feitas formas, aliás, linhas retas, quebradas, e alguns pontos. Repara, é um trabalho mais simples, portanto, consoante o teu nível de dificuldade, tu poderás fazer trabalhos diferentes. Vamos mostrar um aqui mais... utilizando, exatamente, com outros pormenores. Este trabalho já tem outros pormenores que o anterior não tinha. Repara que temos aqui estas pequenas, podemos chamar gotas, e aqui já foi utilizada a caneta de feltro e também a caneta esferográfica e também ponta fina. Também está um trabalho apenas com duas cores, mas também está muito, muito interessante. Aqui, se o teu nível já é mais avançado, por exemplo, ao nível de um terceiro ciclo, já podes optar, aqui está um trabalho monocromático, e já poderás optar por formas mais complexas. Estamos mesmo a terminar e nós só queremos mostrar este último, portanto, se tu tiveres só uma caneta esferográfica em casa, fica um trabalho também muito interessante. Bem, é hora de nos despedirmos e queremos desejar-te um bom trabalho e até para a semana. Até à próxima semana.